Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudações fraternas. Cris, pode fazer a abertura, por favor? Então, é com muita alegria, né, que nós cumprimentamos a todos. Mais uma segunda-feira juntos, nos debruçando sobre o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos continuar estudando a parte terceira. Agradecemos a vinda dos nossos convidados, Marta Antunes, vice-presidente da área de unificação da Federação Espírita Brasileira e coordenadora do projeto Evangelho Redivivo, e Cleidson Ramos Omido, trabalhador da área de espiritismo, do estudo do espiritismo da FEMS, Federação Espírita do Mato Grosso, onde coordena o estudo da Revista Espírita e facilitador do EJE, Ensino à Distância, no Centro Espírita Caminheiros de Jesus. Agradecimentos também aos nossos parceiros da transmissão simultânea, porque sem eles nós não estaríamos, sem vocês, amigos, nós não estaríamos nesse pool de divulgação da doutrina espírita. Carlos. Muito bem, saudações fraternas a todos, muito bem-vindos, Marta, Cleidson, Cris, uma satisfação dividirmos aqui essa responsabilidade e nosso agradecimento ao nosso pessoal técnico, que sempre permite que a gente leve o nosso estudo ao ar. Hoje nós daremos continuidade à parte terceira das leis morais, como a Cris falou, capítulo 10, da Lei de Liberdade, Liberdade Natural, perguntas 825 a 828A. Vamos tratar aqui das questões também 825 a 828A e 829 a 832. Começamos com a liberdade natural, então, e vamos seguindo, Cris. Vou fazer a primeira pergunta para Marta, né? Marta, 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Queridos amigos, antes de responder a pergunta, eu envio um abraço para todos vocês, internautas, que têm acompanhado este programa. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Envio meu abraço carinhoso a todos e também aos amigos Carlos, a Cris e ao Cleidson. E também Iracema, outro amigo que está ao fundo, na parte técnica. Essa pergunta 825 do Livro dos Espíritos, mesmo se ela fosse destinada a espíritos muito superiores, ou talvez especialmente a espíritos superiores, a resposta seria sempre não. Não há no mundo uma forma, um meio do que o homem possa gozar de liberdade absoluta. Não. Desde que existem duas pessoas, onde termina a liberdade um, começa a liberdade do outro. Então, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que no nosso estágio de imperfeição moral a gente quer impor a vontade, a gente invade a liberdade do outro, não por uma lei natural, isso é uma lei natural, a lei de liberdade, não há no mundo, o homem não pode se vangloriar de gozar de liberdade absoluta. Por quê? E por que nós devemos respeitar a liberdade do outro? Porque nós precisamos aprender a nos respeitar, a respeitar-nos mutuamente, porque é dessa forma que a gente aprende a desenvolver uma convivência pacífica. Todos temos liberdade, mas o limite da nossa liberdade, repetido, termina onde começa a liberdade do próximo. Muito bom, Marta. Próxima questão a gente vai fazer para o Cleidson, mas antes eu preciso fazer uma errata. Cleidson,
Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. A gente, não é isso? Eu falei errado. Essas siglas me confundem, mas sempre que a gente tem a oportunidade de reencontrar corações amigos no CFN por acaso, né? Às vezes, os companheiros sempre me reprimendam. Mato Grosso do Sul. Eu costumo dizer Campo Grande do Amor. Para mim fica mais fácil. Mas, Cleidson, vamos seguir, então, após a resposta da Marta, vamos nos debruçar sobre a 826. E aí pergunta Kardec aos espíritos, em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Antes de responder, Cris, dá uma boa noite ao Carlos, à Marta, né? E agradecendo o convite, sempre fraterno, que nos é dado, para a gente compartilhar desse estudo, desse momento de entendimento e crescimento para todos nós, né? Então a pergunta é: quem que pode gozar de absoluta liberdade? E a resposta é simples, né? Nas do eremita no deserto. Desde que você esteja sozinho, isolado, você faz o que você quiser, a hora que você quiser. Como a Marta disse, né? Quando juntam dois homens, há entre eles o direito recíproco que cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer um deles goza de liberdade absoluta. Então, vamos lembrar que o homem é um ser gregário. Pelas suas dificuldades, né, ele começou a se unir aos seus pares. E por ser gregário, ele viu que em sociedade eles poderiam sobreviver. E aí, nessa sociedade, um direito de um, como disse a Marta, termina onde começa o do outro. Mas é através desse relacionamento que o espírito também começa a crescer, né? Ele começa a desenvolver o respeito, a renúncia, a tolerância, saber os limites dele, do próximo. Por isso que Jesus já dizia, né? Não façais aos outros o que não quereis para vós. E a gente pode perguntar no monólogo para nós mesmos, né? Será que nós gostaríamos de ser desrespeitados? Certamente que não. Então, no exercício do tratar e conviver, a gente vai aprendendo determinadas virtudes. No nosso lar, no casamento, com os filhos, com os vizinhos. Mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais ainda com relação à sociedade. O que me é permitido? O que eu posso e o que eu não posso? Eu gosto muito de uma análise de Immanuel Kant. Ele fala a respeito de um imperativo universal. Eu gosto muito dessa relação, posso ou não fazer. Ele diz o seguinte: tudo que você queira fazer, faça com que isso vire um direito universal. Todos devem fazer ao mesmo tempo. E aí você vai ver se isso é bom para a sociedade, se isso é bom para você, e se for, que quer dizer, a partir do momento que você está fazendo, isso vira uma lei universal. Então vamos pensar uma coisa muito comum. Às vezes as pessoas formam aquele famoso gato, né? Não sei se chama aí também, quando a pessoa altera o padrão para não pagar energia. Aí você fala, bom, se eu fizer, imagina, todo mundo tem o direito de fazer. Agora, se todo mundo tem o direito de fazer e todo mundo o fizer, virar uma lei universal, o que acontece? Ninguém tem. Então, são nessas pequenas posturas, nessas pequenas reflexões, é que a gente vê se nós estamos agindo com uma liberdade pertinente ou se nós estamos querendo apenas levar vantagem. Tá? Levar vantagem ou querendo ser melhor do que determinadas pessoas. E essa liberdade, ela pode ser também uma algema, né? Através desses nossos pensamentos, através dessa nossa liberdade, nós acabamos criando verdadeiras algemas. Então, é uma lei natural que sempre eu brinco quando a gente vai trabalhar isso, é uma lei natural que a gente deve se preocupar muito no exercício dessa liberdade. Muito bem, Cleidson. Um destaquezinho aqui de Eni. Que delícia, vamos estudar com muita alegria de Canto do Forte, na Praia Grande, São Paulo. Muito bem, Eni. Estamos juntos nesse estudo. Temos várias manifestações aqui. A Alvina colocou: boa noite, amados irmãos, abençoado todos nós e este estudo maravilhoso que vocês da FEB nos proporcionam com tanto carinho. E que é um estudo coletivo de participação de todos vocês. Já tem algumas perguntas aqui que colocaram. Coloque suas perguntas, seus comentários. São sempre muito bem-vindos. Marta,
Questão 827 agora, nessa sequência maravilhosa que Allan Kardec faz sobre o assunto, ele pergunta: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem o de pertencer-se a si mesmo? Quer dizer, o homem perde a liberdade de se pertencer porque ele tem que respeitar o direito do outro? A resposta que os espíritos dão a Kardec é muito sábia e responde assim, de modo algum, pois é um direito que ele vem da natureza. O que significa isso? Faz parte da nossa constituição como espírito a gente respeitar os direitos alheios, quer dizer, é uma tendência natural do ser. E a gente observa isso mesmo na criança pequenininha ainda. Ela sabe, ela tem uma percepção de uma autoridade, da liberdade que ela pode exercer, ou que ela tem um limite para isso. Então, é algo natural. Agora, isso é uma coisa também que, ao longo da vida, a gente aprende. A gente aprende, inclusive, a separar o que é liberdade nossa, os nossos limites, e uma outra coisa que até Emmanuel fala numa mensagem muito bonita, chamada Dever e Liberdade, em que ele fala assim que nós aprendemos, primeiramente, a separar o que é dever, o que é obrigação, o que nós temos que dar conta, o que a vida nos trouxe como uma obrigação, como um compromisso. E a liberdade que nós temos de agir. Então, para que nós possamos aprender a agir com respeito à liberdade do próximo e estabelecer limites à nossa ação, o aprendizado começa com uma disciplina, uma autodisciplina. Nós aprendemos a calar no momento certo, nós aprendemos a ceder no momento certo, e com esse exercício, ao longo da vida, iniciado dentro do lar, depois na escola, depois na vida profissional, na vida de relação, nós passamos a desenvolver essa disciplina que passa a ser o alicerce da vida. A disciplina no falar, disciplina no ceder, de tolerância, como a companheira aqui falou, né? Também desenvolve com isso a humildade. Porque a pessoa que tem um ego um pouco exaltado, a pessoa egoísta, a pessoa vaidosa, ela não se importa muito com os direitos do próximo. Ela prioriza primeiro as suas necessidades, os seus interesses, o que é bom para si próprio. Então, à medida, a gente vê que, quando a gente observa o universo, as leis morais da vida, como nós estamos estudando aqui a lei de liberdade, quando a gente observa que no universo, uma criação divina, há uma ordem divina. Quer dizer, o próprio Deus, o próprio Criador Supremo, respeita as nossas escolhas, o uso do nosso livre-arbítrio, mas, no entanto, as nossas escolhas não são responsáveis por elas. As consequências das nossas escolhas, elas virão de cedo ou tarde. Então, a disciplina nos ajuda a compreender melhor a lei da vida, porque existe uma ordem natural no universo. E agora, quanto mais primitiva é a evolução da pessoa, ela tem essa dificuldade. A dificuldade para entender, porque às vezes a pessoa é uma boa pessoa, mas é uma pessoa de uma personalidade assim, muito extrovertida, muito emocional, ela vai atropelando os outros, né? Então, com isso, sem que perceba, às vezes percebe, mas na maioria das vezes, essas pessoas impulsivas, ela não percebe que ela, ao atropelar o outro, ela está tolhendo, está limitando, está bloqueando a liberdade do outro. Então, isso é um aprendizado, mas é um aprendizado que se faz através da disciplina da vida.
Muito bom, Marta. Olha, suas palavras inspiraram a Janaína Galdino. Carlos, 8 e 12. Você seleciona esse comentário dela, porque é bem isso que a Marta colocou para a gente. Olha, a Janaína diz assim: bastaria o homem entender que, na sua grandiosidade, Deus nos deu o livre-arbítrio, e o homem, na sua pequenez, tenta algemar um ao outro. Né? Então, a Exato. Marta nos falou de criação, nos falou de hábito, né? De rotina, de controle, e é isso. Aí, Kardec ainda traz, né, uma provocação, diria eu, né? Ele pergunta assim: como se podem conciliar as opiniões liberais? Vamos lembrar que no século XIX, né, já havia ali em efervescência o ideal do liberalismo, né, que era um sistema econômico e político que vigorava já em alguns grupos e algumas sociedades, né, principalmente na Europa. Então, como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Cleidson. A resposta que os espíritos dão é a seguinte, Cris. Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo, quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. É aquela, né? Na teoria, a gente até entende, né? Mas quando vai pôr em prática, a coisa fica difícil. Isso me lembra muito o que Paulo de Tarso dizia na Carta aos Romanos: com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. É aquela luta do homem velho com o homem novo. O homem velho, né, naquelas ilusões, com o homem novo esclarecido pelo Evangelho. Então é uma luta muito intensa que todos nós trazemos dentro de nós. E tem duas palavras aqui que me chamaram a atenção, que ele fala assim, contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo, e a gente pensa assim, peraí, o que orgulho e egoísmo tem a ver com liberdade? Tá? Aí, se nós pegarmos, tem no livro Obras Póstumas, tem um capítulo intitulado Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Muito interessante, essas três palavras, né, que eram o lema da Revolução Francesa, lá no final do século XVIII, Kardec usa essas três palavras para falar a respeito de que só essas três palavras já colocariam a humanidade em uma situação muito confortável. Não só a humanidade, como também os homens. E aí ele faz um exercício. Quem que deve vir primeiro? Quem que deve vir segundo e quem que deve vir por terceiro? Eu, quando eu li isso, achei de uma beleza, de uma profundidade, porque eu tentei fazer, né? E com certeza errei. E aí, como que imaginam vocês? Quem que deveria vir primeiro? A liberdade, a igualdade ou a fraternidade? E aí ele começa a colocar as fileiras, né? Fala assim, a primeira fileira tem que ser a fraternidade. Porque sem a fraternidade, nós não trataríamos os irmãos uns como os nossos irmãos. Então, a fraternidade, ela é o primeiro passo, porque a fraternidade é o oposto do egoísmo. A pessoa começa a ser fraterna, ela deixa de ser egoísta. E aí, quando eu começo a tratar todo mundo com fraternidade, um tratando o outro como se fosse meu irmão, eu começo a ter a igualdade. Então, é a primeira e segunda fileira. Então, primeiro, diz Kardec, né, que vem a fraternidade, depois a igualdade. Por quê? Porque o orgulho é o contrário da igualdade. O orgulho me faz ser mais do que eu realmente achar que eu sou mais do que os outros. Então, quando eu começo a ter a igualdade, eu começo a trabalhar no meu orgulho. Então, por isso que o orgulho, né, e o egoísmo estão no pé, na base de toda essa construção dessa nossa humanidade. E aí Kardec fala o seguinte, que a liberdade ela é filha da fraternidade e da igualdade. Sem a fraternidade e sem a igualdade, nós não chegaremos na liberdade. Até porque, né, as pessoas, às vezes, não têm a escravidão hoje em dia, mas as pessoas são opressoras
né, por causa de dinheiro, recursos, posições. Então, se eu não tiver igualdade e fraternidade, jamais nós teremos na sociedade a verdadeira liberdade. É um artigo que seria interessante todos lerem, está lá em Obras Póstumas, com esse título. E aí ele conclui falando o seguinte: mas, como o egoísmo, que quer tudo para si, e o orgulho, que incessantemente quer dominar, poderiam dar a mão à liberdade que os destronaria? Logo, o egoísmo e o orgulho são inimigos da liberdade, bem como da igualdade e da fraternidade. Então, ele leva a ideia de liberdade numa expressão máxima. Eu achei fantástico esse artigo. Desculpe, Carlos, só para a gente trazer a linha do tempo, né? É um artigo que em Obras Póstumas precede o texto das aristocracias. E no texto das aristocracias, Kardec vai tratar da sociedade perfeita, onde vai se exercer a verdadeira liderança, que é a liderança intelecto-moral. Então, é fantástico, né, essa didática, porque primeiro ele prepara todo o bastidor, né, das ideias para depois apresentar o cenário perfeito, né? Cris, você lembrou muito bem, né? Ele começa lá, aristocracia, os aristocratas, o poder na mão dos melhores, né? E aí ele começa a fazer historicamente, justificando por que foi, e no futuro, como é que vai ser essa nova sociedade. Realmente a culminância perfeita, bem lembrado. Seu som, Carlos, seu som, a gente não está te ouvindo. Muito bom, excelente. Antes de entrar no assunto da escravidão, nós temos uma última pergunta e depois nós temos algumas perguntas do nosso público que nós vamos atender. Mas, Marta, na 828, o Cleidson acabou de comentar que a questão de como podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costuma exercer no seu lar e sobre os seus subordinados. E aí Kardec desdobra a pergunta: ser lisão na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo? Pois é. Eles, muitas vezes, as pessoas, em geral, as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais cultas, as pessoas que têm um aprimoramento da inteligência através do conhecimento, não é raro elas acharem que são melhores que os outros. Mesmo que não falhem, elas se julgam melhores que os outros. Então, impõem, seja dentro de casa, seja fora, ela impõe, até porque tem uma habilidade maior, uma habilidade mental, intelectiva maior, que pode, inclusive, fazer manipulação. Mas, muitas vezes, quer dizer, Kardec responde aqui que quanto mais os espíritos respondem a Kardec, que quanto mais inteligência tem um homem para compreender esse princípio, tanto menos desculpável será de não aplicar em si mesmo. Então, veja bem, ele tem conhecimento, foi-lhe dada na encarnação a oportunidade de aprender, de conhecer. Mas o homem moralmente ainda imperfeito, em vez de usar isso para crescer, para erguer voo, para ascender-se, utiliza isso para manobrar, para jogo de manobra, para manipular o outro, seja no aspecto ideológico, no aspecto político, e subjuga o outro. Às vezes ele coloca uma pessoa de castigo, não aprisiona no sentido físico, mas subjuga e torna a pessoa prisioneira, economicamente falando. Então, ideologicamente, e convence, porque tem uma habilidade natural, pelo conhecimento, de manipular. E, às vezes, manipula não só um ou dois indivíduos, às vezes manipula massas humanas, grandes populações. Então, e Kardec, os espíritos superiores nos falam aqui também na resposta, em verdade vos digo que o homem simples, quer dizer, aquele que não tem tão desenvolvida inteligência, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do
que o outro que pretenda parecer o que não é. Quer dizer, é óbvio que a pessoa, voltamos àquela história, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, que na próxima vida ele vai colher, ou talvez ainda na mesma existência, vai colher aquilo que ele plantou. Para fechar essa questão, a gente vê pessoas que não teve oportunidade de muito estudo, mas é uma pessoa que tem um bom senso. Obviamente que ela traz essas experiências de outras existências, a gente sabe disso. Mas, às vezes, é uma pessoa que tem um bom senso inato, uma pessoa que reflete, uma pessoa simples e que, no entanto, diante até de uma ideia complexa, ela sempre age com maturidade, com ponderação. Então, veja a diferença. Um tem muito conhecimento e parte para o jogo da manipulação. O outro, que não tem tanto conhecimento, que não tem tanto aperfeiçoamento da inteligência, usa mais de bom senso e maturidade. No livro Estude Vida e Viva, um livro muito bom, da editora Febre, foi psicografado por Chico Xavier e por Valdo Vieira, tem um capítulo lá que fala liberte você. Então, muitas vezes, esse livro é um livro muito interessante, porque ele faz um estudo conjunto de temas, os espíritos, né? André Luiz e Emmanuel, faz um estudo de temas do Evangelho segundo o Espiritismo e e questões do Livro dos Espíritos. Então, nesse capítulo, Liberte a Você, que ele faz um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, e do Livro dos Espíritos, essa questão 826, ele mostra que, muitas vezes, nós precisamos nos libertar do excesso de intelectualismo, do excesso de vontade. E, muitas vezes, isso ocorre através de chaves libertadoras, de meios libertadores. Então, é quando nós começamos a ter decepção, é como a gente começa a ser repudiado, ser rejeitado, que, como foi falado aqui pelo Cleiton, o homem, biologicamente falando, biológico e espiritualmente falando, ele é um animal gregário. Nós somos gregários. Ou seja, nós desenvolvemos pela vida em sociedade, pela vida em grupo. O homem não se desenvolve isoladamente. Ele se desenvolve porque ele aplica o seu conhecimento, o seu aprendizado em grupo. Então, aos poucos, a mente que quer dominar, porque tem muito conhecimento, porque tem muito saber, porque tem posições sociais, etc. e tal, ela começa, por outro lado, a recolher aquilo como consequência das suas ações. Aí ela começa a ficar prisioneira do mal. Então, na próxima encarnação, ou ainda, né, vai responder pelos seus atos, né? Então, nesse sentido, quando nós começamos a ficar mais atentos à lei de amor e justiça e caridade, nós começamos a transformar a nossa vida. Nós começamos a desenvolver um entendimento melhor entre nós, seres humanos, em qualquer nível, em qualquer situação, em qualquer local. Inclusive nos momentos de sono, quando o nosso espírito entra em contato com o mundo espiritual. Muito bem, Marta. Contigo aí, Cris, com as perguntas, então. Vamos lá. Tem uma questão que eu vou colocar para o Cleiton, que é exatamente uma questão atinente a essa 828A, da Jeane Lima. Deixa eu só localizar aqui, Carlos. Tá, isso. O conhecimento da doutrina espírita nos esclarece e nos tira da ignorância. Isso é uma constatação da Jeane, certíssimo. Esses princípios e ensinamentos serão levados em conta na nossa próxima reencarnação. A Marta já falou um pouquinho sobre isso, Cleiton,
Mas desdobra para a gente, respondendo a Jeane, por gentileza. Deixa eu abrir aqui. Bom, nós sabemos que o que é necessário para nós nos aperfeiçoarmos nas próximas reencarnações nos serão fornecidos, né? Em algumas situações, até tem o que eles chamam de um eclipsamento, um esquecimento de determinadas situações, como, por exemplo, a Marta falou, pessoas com grande conhecimento cultural, intelectual, mas acabam utilizando isso de uma maneira equivocada. Aí, essa região ela fica meio que eclipsada, parada, para que ele tenha novas experiências, novas alternativas, né? Então ele não vai lhe ser dado alguma coisa que ele está errando o tempo todo. Então, se na próxima reencarnação o conhecimento da doutrina espírita nos será útil para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso conhecimento, com certeza poderá sim ver como que no estado inato, como Kardec fala, né? A gente vem com um estado inato, como algumas pessoas desenvolvem, começam a tocar, começam a pegar instrumentos de uma forma inata, já dá-se com ele, mas isso se for necessário. Mas o importante que ela falou, que eu acho que a gente tem que citar, que é o conhecimento da doutrina espírita nos tira a ignorância, mas isso também tem que provocar atitudes em nós. Tem uma passagem, por exemplo, no livro de Humberto de Campos, Boa Nova, que é a última ceia. Ele está falando a respeito de Jesus, né, com pão, com vinho, que os nossos irmãos católicos utilizam como se fosse um símbolo, e durante o diálogo, Jesus esclarece o que representa o pão e o que representa o vinho. Jesus fala que o pão é o evangelho, que deve ser repartido. O evangelho que seria o pão do espírito, o pão da alma, né, o alimento espiritual. E o vinho seria a transformação que esse evangelho provoca na nossa vida. Então, o fato de eu estudar a doutrina, conhecer a doutrina, me faz que eu tenha transformações também nas minhas atitudes. Porque se eu apenas estou lendo, a coisa está só no intelecto. A hora que eu começo a tentar provocar essas transformações, aí é o papel do vinho. Então, nós tivemos uma última reunião com o Carlos, né, na área de estudo do Espiritismo, ele fala assim, me marcou bastante, cara, ele falou assim, olha, pergunta para quem está com você, teu esposo, seu pai, sua mãe, se a doutrina fez com que você se transformasse. Lembra disso, cara? Aí, realmente, se ela está entrando dentro de você, pelo menos a luta, não vou dizer que a gente vai virar espírito puro numa encarnação, mas as pessoas verão a luta que nós estamos fazendo, como diz o Evangelho, para domar as nossas mais inclinações, as nossas mais tendências, né? Então é isso mesmo, tá? Muito interessante o comentário da menina, esqueci o nome dela. Jeane Lima. Jeane. Muito bem. Excelente, Cleidson. Eu vou esclarecer ao Itamar. Itamar recorre a um assunto. Nós damos preferência a responder perguntas que estão relacionadas com o assunto do dia, não é que a gente está estudando, porque todos esses assuntos foram ou são abordados no seu momento próprio, na sequência do estudo do Livro dos Espíritos. Mas eu vou lhe responder rapidamente, Itamar. Nós não temos nenhuma informação de espíritos que evoluíram, não é? Sem passar pelo campo da matéria, tá? Não há essa informação. Portanto, todas as perguntas estão respondidas por isso. Não temos essa informação. O que nós sabemos até agora, e que Allan Kardec nos coloca claramente, que os espíritos informam a ele, é que o espírito é criado simples e ignorante, questão 115 do Livro dos Espíritos, e é submetido às provas para, através do desenvolvimento das suas capacidades, da sua experiência, da sua inteligência, se aproximar de Deus. E na questão 607 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde o espírito passa por esse período. E os espíritos dizem, aquele período que poder chamar de pré-humanidade, antes de alcançar a condição humana, vai ter contato na matéria naturalmente, porque nós nascemos no berço da matéria com o destino de nos libertar da matéria. Um resuminho, Itamar, eu já lhe pedi na outra semana que, por favor, se ligue a um grupo de estudo no Centro Espírita para conhecer desde o princípio Kardec e leia desde o início todas as orientações de Kardec, por gentileza.
Então, nós temos, Marta, uma pergunta da Olga Batista de Souza, a pessoas que são escravas de seus vícios. Mesmo não prejudicando ninguém, essas pessoas responderão perante a lei de Deus? Com certeza, Olga, com certeza. Todos os nossos atos, bons ou negativos, nós estaremos respondendo perante a lei de Deus. Isso se trata do mecanismo da justiça divina, chamada lei de causa e efeito, e que nós falamos ontem, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Agora, com relação às pessoas que, da sua questão, a pessoa que é escrava de vício, não prejudica ninguém, mas ela está prejudicando a si própria, começar por aí. Está prejudicando a si própria. Porque a pessoa, como o Carlos falou, foi criada simples e ignorante, mas destinada à perfeição. Aliás, essa é a nossa herança divina. Isso aí. Nós, pelos nossos esforços, pelos nossos cuidados, nós ascenderemos a uma situação de plenitude espiritual. Então, veja bem, essa questão de dizer que a pessoa que tem vício, que ela não prejudica a ninguém, aparentemente. Porque sempre tem um pai, sempre tem um irmão, um amigo, alguém, um esposo, um filho, que sofre por aquilo. Quer dizer, mesmo que a pessoa fica na dela, mas ela está provocando o sofrimento do outro, ela está magoando o outro, porque ela está presa ao vício. E a pessoa foi criada para ser feliz. Nós fomos criados para ser felizes. Então, sim, ela vai responder perante Deus, perante a lei de Deus, como nós estamos respondendo cotidianamente pelos nossos atos perante a lei de Deus. Muito bom, Marta. Tem uma questão aqui da Rua Ruda, né? Quando a Marta nos fala da manipulação, de forma muito bem lembrada, a Rô, eu acho que se inspirou também para fazer essa indagação dela. Cleidson, e o que se pode dizer, que ela apropriou um exemplo, né? E o que se pode dizer aqueles a que preferem abrir mão de suas escolhas e se deixar levar pela decisão e imposição do outro para acomodar-se e não se responsabilizar? O que acontece com essa pessoa morna, Cleidson? Deixa eu abrir aqui. Você veio bem o termo, né? A pessoa morna. É o seguinte, quando nós viemos na nossa vida, nós começamos a tomar escolhas, fazer escolhas. Nós somos o que somos hoje, que é a soma das escolhas que fizemos anteriormente. E seremos no futuro a soma das escolhas que estamos fazendo agora. Todos nós somos as somas das nossas escolhas. A hora que eu deixo uma pessoa fazer as escolhas por mim, eu estou deixando de vivenciar determinadas experiências. Eu estou deixando de colocar a minha posição e deixando de colocar a minha ideia a respeito daquele tema ou a respeito daquele conceito. Tá? Então, sempre temos que ter o diálogo, não a discussão. Diálogo, cada um falar a sua posição, cada um colocar o seu ponto de vista, para depois juntos, tentarmos criar uma solução para aquela problemática. A hora que eu começo a deixar de tomar as minhas opções, deixar que o outro tome, eu estou quase que deixando o meu destino na vida de outra pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no relacionamento, principalmente em casa, com o filho, com os pais, com o esposo, com a esposa, é onde nós temos os maiores desafios. É ali que nós vamos ter realmente as maiores vivências. E há momentos que a gente tem que ceder, há momentos que a gente tem que colocarmos as nossas posições, mas desde que não seja de uma forma agressiva ou que aquilo seja contra os meus princípios. Tá? Porque se eu começar a aceitar aquelas coisas contra os meus princípios só para abrandar a coisa, eu estou sendo morno. E lá no Apocalipse, né, diz que o morno será jogado, será lançado. Então,
temos que nos posicionar, tá? Repito, nós somos sempre essa soma dessas nossas escolhas, né? E uma coisa é uma renúncia para uma convivência natural e harmônica. Outra coisa é a renúncia pela imposição, né? Aí já não deixa de ser renúncia, passa a ser quase que uma obediência, né? E quanto à responsabilidade, cada um tem que ser responsável pelos seus atos, né? A gente não pode deixar que outros façam. Eu falo sempre dessa lei da liberdade, que é uma coisa que me provoca bastante, porque às vezes você toma uma decisão numa empresa, por exemplo, a pessoa fala, por que você fez isso? Deu uma coisa muito errada. Fala, fulano que mandou. Acabou a sua responsabilidade. Foi ele que mandou. Agora, quando a gente começa a tomar decisões, essas decisões implicam em responsabilidades, causas e consequências, né? Então, por isso que a gente tem que, ao tempo todo, estar estudando não só a parte física da matéria, mas como a parte espiritual, porque a maioria das decisões nós devemos ter tomadas olhando que a nossa verdadeira vida é a vida o quê? Espiritual. E nós estamos aqui apenas num processo, apenas de passagem, apenas de aprendizagem. Muito bom. Uma coisa interessante, assim, não completando, mas que me fez lembrar dessa última colocação do Cleidson, é com relação, a gente ouve muito isso no dia a dia. Ah, foi fulano que mandou fazer, foi fulano, eu fiz porque não foi eu que fiz, eu nem queria fazer, foi fulano que fez, ou Beltrano que ordenou. Isso também, um outro aspecto dessa questão, é que a pessoa não assume a parte que lhe cabe nesse processo. Porque se alguém nos ordena fazer uma coisa, se nós não somos subjugados, se nós não somos dominados, em qualquer situação, nós devemos aprender a ter a nossa opinião respeitosa, a mostrar a parte que nos cabe no processo. Aliás, é uma situação que me fez lembrar também, me reporta uma passagem de Paulo, uma epístola aos Gálatas, aos Colossenses, em que ele fala assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo ao Cristo. Quer dizer, nós também, em qualquer situação, com raríssimas exceções, como nos fala Paulo em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, nós somos corresponsáveis com as situações, com os fatos que acontecem. Excelente. E Marta, me lembrou também a frase de Jesus, né? Seja o seu dizer sim, sim, não, não, né? Não. Uhum. Muito bom. Cris, as outras perguntas estão relacionadas com a escravidão, a gente deixa elas para depois, então. Sim. Mas só um comentário breve aqui antes de você fazer a próxima para o Cleidson. A Claudine concordou com a Marta, dizendo assim, será que prejudica a si mesmo só, não é? É o que a Marta comentou, ela concordou com o comentário. E aqui tem da Luciana também, que colocou, e por que vinho como matéria? Luciana, nós, com o tempo, substituímos a essência pelo símbolo. Então, o corpo virou a hóstia e o sangue virou o vinho. É a simbologia da religião. E nos esquecemos da essência, por isso que a gente fica com dúvida até hoje. Tá? Mas a explicação foi a que foi dada, tá bem? Podemos seguir, Cris. Vamos seguir. Então, vamos seguir aqui com o roteiro e agora a gente vai entrar na temática da escravidão, intrinsecamente ligada com a nossa visão, né, e o nosso estudo em relação à liberdade. 829, Cleidson. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Tá, só como curiosidade, tá, Cris? A gente sabe que no Brasil ainda tinha a escravidão até 1888, né? Então, esse livro é escrito bem antes. Na França, os direitos humanos, a escravatura que havia sido abolida em 1794. Foi restaurada por Napoleão em 1802 e acabou em definitiva em 1848.
Então, quando Kardec escreve essa parte de escravidão, com certeza ele estava escrevendo como uma opinião, né, um parecer da doutrina espírita com relação a essa prática que ainda existia em outros lugares, em outros países. A resposta que os espíritos deram, ela é bem sucinta. Ó, é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. E aí tem um comentário de Allan Kardec, a resposta, ele diz assim, é contrária à natureza, à lei humana, que consagra a escravidão, pois se assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Então, nós sabemos que tivemos essa escravidão de homens escravizando homens, mas também nós temos a escravidão, como já se falou, dos vícios, né? Temos a escravidão da falta de respeito de muitos companheiros na lida com esposa, o direito que a mulher, pouco a pouco, foi adquirindo, só para a gente ter uma ideia, até 1962, as mulheres casadas só poderiam trabalhar com uma carteira de permissão do marido. Porque, pela lei antiga, a mulher era considerada incapaz. Isso não é tipo de escravidão também, aí estamos falando de coisa de 60 anos atrás. Né? E Kardec deixa muito clara a preocupação dele, que isso acontecia na França, quando ele fala no artigo de abril de 1868, na Revista Espírita, ele fala assim, ó, considerando-se que os mesmos espíritos podem encarnar-se tanto como homens quanto como mulheres, disso resulta que o homem que escraviza a mulher poderá ser escravizado por sua vez, que assim, trabalhando pela emancipação das mulheres, os homens trabalham pela emancipação geral e, por consequência, em proveito próprio. Olha só a esperteza. Fala assim, olha, se o homem vem como homem, como mulher, né, se ele trabalhar para a emancipação da mulher agora, ele está trabalhando até em benefício próprio. Tá? Revista Espírita, gente, de 1868. E depois também na Libra Gênese também, Kardec traz uma contribuição para acabar, ou pelo menos refletir a respeito da escravidão. Está lá na Gênese, capítulo 1, item 36. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças, de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico, pobre, capitalista ou proletariado, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime, em lógica, o fato material da reencarnação. Então, a pessoa consciente da reencarnação, né, que ela pode ver um corpo masculino, corpo feminino, raça A, raça B ou raça D, joga por terra todo o preconceito. Não faz sentido, porque hoje eu estou numa raça, amanhã eu vou estar em outra. Hoje eu estou num século, amanhã eu vou estar em um sexo, amanhã eu vou estar em outro sexo. Então, bem trabalhada essa ideia da reencarnação, acabam-se com todas essas práticas tão comuns hoje em dia, mas tenho certeza, a hora que essa ideia, que a reencarnação a gente sabe que é uma lei natural, adentrar na mente de todos, esses racismos, essas perseguições, né, totalmente não faz nenhum sentido a gente falar disso agora, né? A hora que a gente compreende isso. Muito bem, Cleidson. Ana Lúcia Brolo, nós não pulamos a sua pergunta. Nós preferimos, né, faz parte do estudo, primeiro atender as perguntas do Livro dos Espíritos sobre o assunto e depois responder as perguntas dos internautas. A sua pergunta está na fila e será atendida no momento próprio, está bem? Fique tranquila, não vamos pular não. A sua, inclusive, é a próxima na sequência, assim que terminar de responder as perguntas que Kardec colocou aqui no Livro dos Espíritos. Vamos à seguinte, para a Marta, 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural? Como diz aqui os espíritos da codificação, o mal é sempre mal, né? E nenhum dos vossos sofismas fará que uma má ação se torne boa.
Escravizar alguém, submeter alguém a escravidão física, moral, psicológica, é o mal. É o mal e que, conforme as consequências, e conforme o grau dessa subjugação, as consequências serão terríveis no presente e no futuro. Mas os benfeitores aqui ponderam também que a responsabilidade desse mal, que resulta dessa escravidão, nós precisamos ponderar. Tem pessoas que, numa sociedade onde a escravidão é a norma geral, fazem aquilo sem medir as consequências, porque ignoram os efeitos da escravidão, ou porque acham que o certo é assim. Quer dizer, à medida que a pessoa, que o ser humano, vai se esclarecendo, vai adquirindo maior conhecimento, e ele, mesmo assim, escraviza o outro, aí sim. Uma coisa é a pessoa ignorante, desinformada, às vezes nem quer fazer o mal, a intenção não é de fazer o mal, mas termina fazendo, mas o mal é mal. Fez o mal, não tem como pensar. Então, nós temos que ponderar que muitos males que acontecem, inclusive esse da escravidão, nem sempre é feito com uma intenção de subjugar o outro. A história da escravidão no nosso planeta, na humanidade, é uma história trágica, desde os tempos antigos, desde a antiguidade. É uma história trágica, de muito sofrimento, de muita dor. E nós ainda vivemos sob o regime da escravidão. Na atualidade, há, inclusive, países, sociedades mais fechadas, em que há escravidão física, sim, há escravidão física, mas, de uma maneira geral, a escravidão que se pretende ter ou que é desenvolvida é no campo das ideias, né? No campo das ideias. E isso produz muito sofrimento, produz muita dor. Nós ainda precisamos aprender a ser livres. Estamos matriculados na escola da vida para sermos livres, mas é para que nós possamos chegar a esse ponto de evolução, nós temos que desenvolver virtudes, sobretudo o orgulho, combater, sobretudo, o orgulho, a vaidade, ser mais humildes, aprender a ver o outro, não como um instrumento nosso, como uma propriedade nossa. Nós tivemos, há pouco tempo, relatado aqui no Brasil, até pessoas que estavam vivendo em trabalho escravo, mas nós temos hoje um mundo, no campo da ideia com a internet, como existem pessoas subjugadas, escravas de ideias, de pensamentos de outro. Eu vou aproveitar este momento aqui em que os Espíritos nos falam isso, que é uma coisa trágica, essa questão de dominar o outro, essa culpabilidade, porém, é relativa, né? E eu lembrei também, peguei aqui uma mensagem bonita, pequena, simples, na verdade são versos, que consta no maravilhoso livro, primeiro livro da Lavra do nosso querido Chico Xavier, Parnaso do Além-Túmulo. E é um livro, e é uma mensagem chamada Nova Abolição. Olha que interessante o nome. Um livro que foi publicado em 1953, na década de 50, por aí. Então, não, foi antes, o Parnaso do Além-Túmulo foi na década de 30, né? 20 e tanto. Então, o José do Patrocínio, a mensagem José do Patrocínio, um verso, ele foi um grande abolicionista da escravatura negra, que foi a última
foi o último país a se libertar da escravidão negra aqui na América Latina. Na América foi o Brasil. É doloroso a gente conferir isso, mas o Brasil foi o último país e por pressão, por incrível que pareça, dos ingleses. Agora, José do Patrocínio, nessa poesia, o grande abolicionista que nós temos na nossa história, ele fala da nova abolição. Ele diz assim, vale a pena ouvir esses versos, são poucos versos, é um soneto, prossegue a escravidão implacável e crua, não mais na senzala escura e desumana. A incompreensão do amor, no entanto, continua em domínio cruel de que a treva triunfana. Olha, gente, a incompreensão do amor é domínio cruel. Mas a luz do Senhor não teme, nem recua. Na ansiedade e na dor, sublime se engalana. E das graças do templo aos sarcasmos da rua, erige a liberdade augusta e soberana. Irmãos do meu Brasil, eis a mensagem que ele nos dirige, que é atualíssima. Irmãos do meu Brasil, encantado e divino, do Amazonas ao Prata, ergue-se Deus, ergue-se a Deus, um hino que exalça no Evangelho a grandeza de um povo. Fustiguemos o mal, combatendo a descrença, descortinando, além da noite que adensa, a alvorada feliz de um mundo livre e novo. Olha que coisa linda, e tão atual. E hoje vivemos subjugados por essa escravidão, que ele fala aqui, a escravidão da falta do amor pelo próximo. Vamos lá, Cris. Você gostou desse... Aqui, então, daqui a pouquinho a gente deita o nosso olhar sobre as perguntas. Muito rapidamente, vamos enxugar aí os nossos comentários, só para a gente poder contemplar as perguntas também do público. 831, a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Cleidson? A resposta foi a seguinte, Cris. Sim, mas para estas... Sim, mas para que estas se elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem, insensatos. Nada vem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém é o espírito. Né? Então, aquilo que nós falamos, às vezes as pessoas estão em determinadas raças e se acham superiores a outras. Mas eu vou usar aqui a questão 273 do Livro dos Espíritos, só para a gente ter uma noçãozinha. O homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Sim, mas... depende do gênero de expiação. Um senhor que tinha sido cruel com seus escravos poderá, por suas vezes, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos outros. E assim ele vai, quer dizer, não faz o menor sentido se achar uma raça superior. Questão 807 também para a gente discutir, né? O que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, omitir os fracos? Merecem anátema. Ai deles, serão ao seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão que sofrer tudo o que tiveram feito sofrer os outros. Então, não faz o menor sentido essas certas atitudes, né? Porque é aquilo que a gente está falando, é livre para plantar, mas é obrigado a colher. Tá? E até estava falando o Carlos do Céu e Inferno, no capítulo 7, né? Quando ele fala do Código Penal da Vida Futura, é um um dos capítulos fantásticos. Depois de ele colocar os 33 itens, né, ele termina assim:
A justiça divina é cada um segundo suas obras, tanto na terra como no céu. Quer dizer, Isso aí. eles te dão uma terra para você plantar. Planta tudo. O que a justiça divina fala? Eu tenho certeza que você vai colher. O que você plantar, a certeza que você vai colher. Né? E aí depende do que a gente plantar, vai ser bom ou não. E só para concluir, eu peguei um trechinho do Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, da responsabilidade daqueles que recebem pessoas nos seus cuidados. Olha lá, Deus inquirirá daquele que dispunha de alguma autoridade, que uso fizestes dessa autoridade? Que males evitaste? Qual progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que fizesse escravo da tua vontade, nem instrumentos dóceis dos seus caprichos e da tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir ao meu seio. Essa é a responsabilidade daqueles que pegam essas pessoas, né, para ajudá-las a crescer e levar ao seio do Senhor. Né? Então, é uma responsabilidade também. Né? A quem muito deu, muito será cobrado, falam, né? Muito bem, Cleidson. Marta, última pergunta, 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? A resposta dos espíritos é a seguinte: digo que esses compreendem melhor seus interesses. Eles também dispensam muito cuidado aos seus bois e cavalos, para que se obtenha um bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor dele como de uma mercadoria, privando-os do direito de ser idôneos de si mesmo. Então, veja aqui, são pessoas que já conseguiram um melhor nível evolutivo, que não maltratam as pessoas, que estão mais tolerantes do que aqueles que os transformam em escravos e os maltratam, fazendo passar por grandes provações. Uma certa ocasião, eu aí, Cris, no Rio de Janeiro, no estado do Rio, eu viajei numa região onde que havia, depois da Serra das Araras, onde tinha no passado aquelas fazendas de café, cafeicultura, e onde havia uma escravidão, a escravidão negra era terrível, né? Era quem mantinha aqueles senhores de escravos, eles eram uma escravidão severa. E lá, hoje até um local lá é um local lindo, porque a região tem muita água, tem muitas plantas, e o local hoje é uma casa de idosos. E o que me chamou a atenção, que além daquela beleza que a natureza favorece, é que quando a pessoa que administra a casa dos idosos, o lar dos idosos, me levou aonde seria a senzala, que sobrou, onde os escravos ficavam depois de 12, 13, 14, 15 horas ou mais trabalhando. E eu fiquei impressionada, eu não esqueço disso. E nessa fazenda, que ainda hoje tem um pedaço, foi que a Ivone esteve lá também e foi inspirada a escrever a tragédia de Santa Maria, que vale a pena ler esse livro. Pois bem, eu fiquei impressionada do que sobrou da senzala. Ela falou assim, eu deixo isso para que as pessoas vejam como esses nossos irmãos sofreram. Então, era um chão, não tinha cama, não tinha nada disso. Na hora que eles iam dormir, eles eram algemados na parede. As pessoas dormiam sentadas no chão, também que o Rio de Janeiro sempre foi mais quentinho. Algemados, porque muitos daqueles escravos desesperados ou se matavam ou fugiam. Então, essa questão aqui é uma questão que, como os espíritos falam, que essas pessoas que tratam bem, que não precisam algemar, que dá alimentação, que não explora tanto, mas veja a segunda parte da resposta. Ele fala que essas pessoas também, na maioria,
trata muito bem, alimenta muito bem os seus bois, os seus animais, os seus cavalos, para que tenham um bom preço no mercado. Quer dizer, na verdade, a resposta nos dá a entender que esse tratamento não é um tratamento no sentido porque gosta daquelas pessoas, porque consideram aquelas pessoas como um ser humano igual, mas porque aquelas pessoas sendo tratadas bem, sendo bem tratadas, elas produzirão mais. Quer dizer, é uma questão de comércio. Isso é muito triste quando a gente vê isso aqui. E os Espíritos falam com toda clareza. Eles não são culpados porque não maltratam, mas vão responder pelos esses interesses secundários, porque não há amor, não há amizade, não há nada, né? Quer dizer, as pessoas... E hoje, repetimos, nós precisamos refletir sobre esses assuntos, estudamos aqui, porque hoje nós vivemos num mundo de prisão sem grade, pelo poder das ideias que tem subjugado a todos nós, e cada vez mais nós precisamos compreender essa importância e não submeter a esse tipo de escravidão. Agora, se virar nos 30 para responder, para dar tempo de atender as perguntas todas do público. Não é, Cris? Contigo aí. Tem que ser ping-pong. Eu vou, na verdade, só referenciar algumas questões, porque a partir das explanações do Cleidson e da Marta, algumas questões que estão aqui favoritadas, Sim. Elas já foram respondidas. Então, Sim. por exemplo, como poder... A própria Ana Lúcia Brolho, né, que nos pergunta como podemos entender a liberdade praticada através de ações e atitudes sem palavras que afrontam os direitos dos demais. Eu me lembro que a Marta, quando se colocou, logo no início, na abertura, falando sobre liberdade, ela nos falou, a liberdade ela é sempre... o cerceamento da liberdade ele é sempre condenável, utilizando-se ou não de palavras. Né? A atitude também pode cercear a liberdade, e isso também é condenável aos olhos da justiça divina. Então, acredito que já esteja respondido, Ana Lúcia. O Silvio, ele fala de submissão no chat, e depois ele complementa a questão dele, falando que ele está se referenciando a um processo obsessivo. Como podemos considerar uma escravidão, né? E aí a gente pode certamente ratificar que sim, é uma escravidão, mas no que tangencia o processo obsessivo, seria interessante a gente se debruçar também um pouco mais ao detalhamento que Kardec vai fazer desses conluios mentais no livro dos médiuns. Então, eu recomendo ao Silvio que leia, né, a parte que vai tratar das obsessões no livro dos médiuns. Não é isso? Marta ou Cleidson querem comentar alguma coisa nesse sentido? Ou a gente segue aqui? Eu só diria que nos processos obsessivos, a indicação do livro dos médiuns é muito boa, muito atual, mas nos processos obsessivos a gente tem de compreender que a pessoa subjugada, chamada obsediado, né? E a pessoa que domina o obsessor, nós temos que sair desse conceito de vítima. Por quê? Há uma ligação entre ambos. É diferente quando alguém subjuga o outro por interesse econômico, etc, etc. Mas, nos processos obsessivos, há uma ligação, seja afetiva, seja de cumplicidade, seja de raiva, quer dizer, que mantém os dois unidos. Por que um obsessor se liga a uma pessoa e não a outra, às vezes numa mesma família? Porque há uma relação de culpa entre ambos. A obsessão é um processo. Ambos estão envolvidos, o obsessor e o obsediado estão envolvidos no processo. Muito bem, Marta. Vou fazer 2 comentários e apresentar a última pergunta ao Cleidson, que também já foi comentada. O Carlos Campos coloca: atualmente não se utiliza o termo raças, mas etnias. Raça existe apenas uma, humana. Corretíssimo, não é? Fica só a pontuação. E a Rádio Monte Belo coloca: Dona Marta Antunes, a sociedade tem que ser muito simples, viver com muito pouco em termos materiais.
muito tem que voltar à pequena agricultura, acalmar muito o coração e tornar amoroso. Sem transição planetária, nós não teremos um planeta mais amável. É opinião pessoal, hard, a gente respeita profundamente, e há caminhos que a gente ainda não suspeita, não é? Como é que as coisas vão se dar? Mas que vai humanizar, você tem toda a razão, vai se humanizar bastante. Cleidson, já foi comentado, mas faz um breve comentário nesses últimos minutinhos que a gente tem. Ana Lúcia Lessa, a escravidão moderna faz o ser estagnar no processo evolutivo? A Marta até já comentou também sobre o assunto. Para responder isso aí, eu vou usar a questão número 536 do Livro dos Espíritos. Né? Quando a gente vê escravidão, vê todos esses processos, processo obsessivo, né? Pessoas no sofrimento, situações de dores, então a gente sempre tem que estar com essa questão em mente. Questão número 536 do Livro dos Espíritos diz assim: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se está tendo um processo, se existe uma relação na pessoa que está participando desse processo. Isso ela pode ter um crescimento desde que ela entenda o porquê e não busque a revolta. Porque tem lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer. Não adianta estar sofrendo um processo sem eu perguntar, sem eu ver o seguinte: o que o plano espiritual quer de mim nessa jornada que eu estou passando? E Delfina de Girardin vai dizer no final, dizer o seguinte: o processo que eu estou passando não conta, o que conta é a resposta que eu dou nele. Eu vou saber se eu estava feliz ou não quando eu chegar no plano espiritual. Lá é que eu vou saber se a resposta que eu dei para aquele problema foi boa ou não. Lá que eu vou saber se eu estava sendo feliz ou infeliz naquele processo de depuração. Então, quando nós estamos passando por alguns processos, e hoje a gente sabe que tem ainda processos de escravidão física, escravidão de vício, a gente tem que parar a pensar. Tudo tem uma razão de ser. Agora, o que a espiritualidade quer de mim? O que o meu mentor espiritual, que a gente pouco fala dele, porque se a gente está passando, ele está do nosso lado, né? O que o nosso mentor espiritual pode falar, pode nos auxiliar, por exemplo, quando a gente dorme. Ir lá conversar com ele. Agora, como é que eu estou indo dormir? Qual é o processo? Eu estou em vibração de ser recebido por esses senhores? Então, tudo tem uma razão de ser, e é claro que vai acabar quando acabar esses processos de resgate. Mas ainda vamos passar por muito processo. Não é assim, de ver a regeneração 100% positivo, não. É um processo, né? Simplesmente o bem vai começar a ganhar do mal, mas ainda vai ter o mal. Meu amigo Cleidson, só para a gente encerrar, eu ousaria dizer que enquanto houver a vigência sobre a face da Terra da intolerância, nós não nos livraremos da escravidão. Porque existem palavras que caminham juntas. Intolerância ainda é um tema, ainda é uma pauta que precisamos trabalhar, né, para ver erradicado do planeta a questão da escravidão. Meus amigos, muito grata. Carlos, prazer renovado estar aqui com você. A gratidão imensa à querida Marta, ao Cleidson, amigo da Federativa do Mato Grosso do Sul. E a gente encerra, né? Por hoje é só, pessoal, mas na próxima semana, no próximo encontro, nós seguiremos no estudo da parte terceira da obra, o Livro dos Espíritos das Leis Morais, capítulo 10º. Vamos continuar tratando, né, da Lei de Liberdade. Vamos falar sobre a liberdade de pensar, perguntas 883 a 834, e liberdade de consciência, perguntas 835 a 842. Até semana que vem, esperamos por você, hein? Você gostou desse conteúdo? Então nos ajude a manter esse trabalho. Todos os dias, nossa equipe profissional trabalha incansavelmente para que você tenha acesso a este e outros mais de 4.000 vídeos produzidos por nós da FEB TV. Somos comunicólogos, produtores, roteiristas, diretores de fotografia, cinegrafistas, editores, designers, programadores, técnicos de áudio, cenógrafos.
e juntos fazemos da FEB TV uma companheira diária das suas e das nossas vidas. Por meio da infraestrutura e das produções da FEB TV, pudemos criar a FEB Lives e a FEB Podcasts, disponíveis em diversas plataformas de streaming e sites exclusivos, com conteúdos únicos, pensados para você assistir e ouvir no trabalho, na academia, no carro, em todos os momentos. E aí, podemos contar com a sua colaboração? Apadrinhe a FEB TV. Acesse www.febtv.com.br e faça parte dessa rede de investidores do bem. Estamos com você através da FEB TV.